Olá pessoal, hoje nós vamos ver estudar, né, sobre o Slicer e o Cura Engine que vem aqui no Repertoire Host, né, são os seus fatiadores, e a gente vai ver bem a profundo cada campo, né, cada função que eles possuem e fatiarmos algumas peças para a gente ver os resultados, né, como é que elas ficam, por quê. E primeiramente nós temos que ter aqui o Repetir instalado. Vamos abrir ele, vir aqui na aba Slicer. Então, primeiramente nós vamos selecionar o Slicer, né? E para abrir o Slicer, nós devemos clicar aqui em Configuration. Bom, para quem abre o Slicer pela primeira vez, ele vai abrir um Configuration Wizard, né? Um facilitador de primeiras configurações. Então aqui primeiro vocês vão dar Next, vão vir aqui, escolher a linguagem, né, do G-Code que a sua impressora trabalha, né, as da 3D Machine trabalham com a linguagem RapRap, né? Nós vamos dar aqui Next. Vamos colocar aqui o tamanho da nossa mesa no X e no Y. No caso, a 3D Machine One que eu estou operando tem 260 no X e 200 no Y. Vou dar Next também. Aqui nós selecionamos o bico da impressão, quanto possui nosso bico do Hot End. No caso das máquinas da 3D Machine, como nós configuramos já no Repetir, no vídeo anterior que eu vou colocar na descrição deste vídeo, é 0.4 mm. Lembrando que esses valores aqui que eu estou colocando, você vai configurar de acordo com a sua máquina, né? Agora aqui no diâmetro, o diâmetro do filamento. Aqui na 3D Machine, os extrusores mais recentes trabalham com 1.75 mm. Se não, eles trabalham com filamento de 3 mm. O filamento que nós vendemos, eles possuem exatamente 2.85 mm. Não exatamente 3. Então, quanto mais preciso você for nesse campo, melhor a qualidade da sua impressão, melhor a precisão da extrusão. Mas como eu estou trabalhando com uma máquina bem recente, né, a 3D Machine One, eu vou colocar 1.75 mm. Vou ir em Next. E agora é a mesma coisa que nós fizemos no Repertier lá. É uma configuração aqui da temperatura que você vai utilizar, do material que você vai mais utilizar. No caso do PLA, nós temos uma variação. Aqui o Slicer ele vai falar entre 160 e 230. Particularmente, nós acreditamos que materiais que vão acima de 200 podem apresentar, no caso do PLA, né, podem apresentar algum problema. No ABS, nós não encontramos muita variação além de 10 graus, né? Então, entre 225 e 235, nós ainda imprimimos, mas nunca saímos dessa variação. Como eu utilizo mais PLA, eu vou colocar aqui 180, né, na temperatura da extrusora. Bom, clicamos em Next e agora vamos para a temperatura da mesa. Para o PLA, nós utilizamos como padrão 60 graus centígrados. Já para o ABS, nós utilizamos 60, como o Slicer mesmo aqui nos dá a dica, né? Nós clicamos em Next novamente e finalmente em Finish. Bom, essa daqui é a janela do Slicer, quando você inicializa ele pelo Repertier. E aqui nós temos algumas configurações, né, como nós podemos observar. Primeiro aqui nessa primeira aba, nós temos uma barra de tarefas aqui, bem, na qual nós podemos carregar configurações, exportar configurações, scripts, fazer um fatiamento rápido, enfim, uma série de configurações aqui. Aqui também nós temos uma breve configuração de abas, né, para abrir, e que a gente também pode abrir simplesmente clicando aqui ou usando Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3. E o Help, caso você tenha uma dúvida, né, sobre o Slicer, queira utilizar o Configuration Wizard novamente, você pode utilizar essa abinha aqui também.
Já passando para o que nos interessa, né, realmente, as configurações. Primeiro nós temos as configurações de impressão. Como vocês podem observar, nós temos o default, que é o padrão, os mais settings, que é gerado baseado naquelas informações que nós damos no wizard, e aqui eu tenho um teste que eu criei anteriormente. Bom, vocês podem vir no default ou mais settings. Eu recomendo mais settings porque ele já tem os valores que você colocou ali no wizard. Nós vamos para a primeira guia aqui, ó. Layers and Perimeters. Aqui nós vamos tratar da parte que comanda as camadas, né, da impressão. Então, estou ajustando ele aqui na tela. Pronto. Aqui nós temos Layer Height, que é a altura da camada. Aqui nós vamos configurar a altura da camada durante a peça, nesse primeiro valor, né? Eu costumo colocar as peças que não precisam de uma qualidade muito perfeita, mas que ficam bonitas, 0,25 mm por camada. Também é um valor interessante porque a cada 4 camadas você tem 1 mm, então você pode controlar melhor o tamanho da sua peça. A primeira camada nós colocamos, em média, um décimo de milímetro a mais, então pode ser 0,35 ou até mesmo 0,3 se você preferir, né? Eu vou colocar 0,35 porque é o padrão que eu utilizo. Caso você queira mais qualidade, maior definição nas suas peças, no sentido vertical, você pode vir aqui e colocar 0,1, por exemplo. Ou então, caso você tenha uma 3D Machine One, nós conseguimos atingir até uma camada de 0,06 mm. Eu vou voltar aqui para 0,25. Caso você queira uma impressão mais rascunho, com menor qualidade, você pode colocar até 0,3, 0,35 por camada. Mas que isso nós não recomendamos porque não vai ser feita uma fusão, né, corretamente. Provavelmente a sua peça vai quebrar com muita facilidade. Vou colocar 0,25 aqui. Aqui, Vertical Shells. Aqui nós vamos tratar dos perímetros, né, a quantidade de paredes mínimas que a sua peça vai ter. Então, por exemplo, eu tenho um cubo, eu quero que as paredes laterais dele tenham 3 camadas, uma do lado da outra, né? Então eu coloco o número 3 aqui, que é o padrão e o recomendado. Caso eu queira alterar, eu posso diminuir ou aumentar. Lembrando que quanto mais paredes, mais resistente a sua peça. Quanto menos paredes, um pouco menos resistente às suas peças. Até mesmo se você colocar uma parede, ela vai ficar extremamente frágil. A Spiral Vase, essa aqui é uma boa opção para quando você tem uma peça com uma única parede, assim, uma única camada lateral. Ela vai otimizar a sua impressão. Horizontal Shells. Aqui nós vamos tratar, assim como no perímetro, o fechamento superior e inferior. Então, o topo da sua peça e a base da sua peça. Quantas camadas completas, maciças, você deseja que ela tenha? Quantas camadas você quer que acompanhe o topo da sua peça e a base? Como padrão, a gente utiliza o 3. E é um valor muito bom porque as nossas peças saem com qualidade e sem nenhum problema técnico. Além disso, nós temos algumas definições aqui embaixo que definem também a qualidade, né? Criar perímetros extras se for necessário. Então, se o slicer acreditar ser necessário criar mais perímetros porque a peça iria ficar frágil ou algo do tipo, você pode selecionar aqui. Embaixo tem evitar atravessar perímetros. Isso faz com que a impressão fique mais devagar, não vai aumentar muito a qualidade, então nós deixamos desmarcados. Detect Thin Wall significa detectar paredes finas. Então ele detecta essas paredes finas para poder preencher com mais paredes ou um preenchimento completo, né? Detect Bridging Perimeters. Então aqui ele vai detectar os perímetros que criam pontes, né? E provavelmente vai reforçar esses perímetros para que a ponte seja mais efetiva, mais forte e bem feita. Aqui no Advanced, você deve imaginar que durante o fatiamento ele cria um ponto
onde vai começar aquela linha naquela camada, né, no perímetro daquela camada. Então, aqui no alinhado, ela vai começar sempre no mesmo ponto, uma em cima da outra. Em peças arredondadas, isso pode causar um efeito visual negativo, pode ficar um pouco feio. Então você pode mudar isso para random ou nearest. Nearest é aproximado, então os pontos não vão ficar tão longe, distantes um do outro, mas vão continuar aproximados. E random vai ser pontos randômicos, sem uma lógica. Então, aqui depende muito, né, da sua peça. Se for arredondada, você pode colocar nearest e random. Se for uma peça quadrada, alinhada, porque ele sempre vai criar em um dos cantos das suas paredes, né? E além disso, nós temos aqui começar pelos perímetros externos. Normalmente, quando ele está desenhando a peça, ele começa pelo perímetro interno e depois vai indo para os de fora. Aqui nós pedimos para fazer o contrário. Bom, agora nós vamos aqui na segunda abinha, Infill, né? E o Infill, ele é o preenchimento, a parte interna, estrutural interna da peça. Esse Infill define a densidade da sua peça, né? Como eu disse anteriormente, ele é o preenchimento. E a densidade da sua peça, ela pode ir de zero, ser oca, né? Totalmente oca, até 100%, completamente maciça. Mas existem algumas configurações para esse preenchimento. Então, por exemplo, aqui no Fill Pattern, nós trabalhamos com o tipo de preenchimento que ele vai utilizar. Então você tem o retilinear, linear, o favo de mel, entre diversos outros. Aqui os que estão marcados como slow, eles são um pouco mais devagar ou bem mais devagar de serem feitos. Então não é tão recomendado. Aí, para você, por exemplo, colocar 100% aqui, você não pode utilizar o favo de mel, porque ele vai gerar uma estrutura que necessariamente precisa ter um centro vazio, né? Entre cada favinho de mel ali deve ter um espaço vazio. Então, o máximo que você vai conseguir chegar é 99%. 100% você não vai conseguir. Agora, se você colocar de maneira retilinear ou linear, vai ser possível deixar em 100%. Ele vai preencher completamente a peça. Outra configuração aqui que você pode fazer é o preenchimento do top e do bottom, o top e a base. Então você também tem algumas maneiras, né, de preencher essas partes. E novamente, as partes que estão aqui em slow, elas vão ser feitas de uma maneira bem mais devagar. Já essas duas sem slow, retilinear e concêntrica, elas vão ser mais rápidas. O que nós utilizamos aqui bastante é um preenchimento de 10% nas peças de demonstração e no preenchimento aqui, no tipo de preenchimento, nós colocamos honeycomb, que é o favo de mel. No top e no bottom nós mantemos o retilinear. Isso é um padrão que nós utilizamos, mas você pode experimentar e fazer diversas outras combinações de acordo com a sua necessidade. Descendo aqui para o próximo campo, próxima areazinha, nós temos como diminuir o tempo de impressão, né? E aí nós podemos, por exemplo, aqui selecionando esse Combine Infill Every tantas layers, significa que em tantas e tantas layers ele vai estar criando infill. Nas que, por exemplo, eu tenho um X número de layers que vão ter infill, outro X número de layers não vão ter infill. Entendeu? Isso vai deixar um pouco mais rápida a tua impressão, mas não é tão recomendado. Nós costumamos deixar aqui no 1, né, para sempre estar combinando. Já que no Only Fill Where Needed, ele vai criar infill apenas onde é necessário, onde o próprio slicer achar necessário. Isso também vai reduzir a quantidade de material, porque, por exemplo, se eu tiver uma área que ele suporta fazer sem nenhum preenchimento, ele vai ignorar o preenchimento e vai imprimir apenas os perímetros, o topo ou a base, o que é necessário. Descendo aqui nós temos o avançado, né? Aqui nesse avançado nós temos Solid Infill Every tantas camadas. Então, por exemplo, eu tenho uma peça de 100 camadas. Eu quero que ela faça
4 camadas pelo menos 100% preenchidas. Então vou colocar combine, colocar aqui solid infill every 25 layers, porque a cada 25 camadas ele vai criar um preenchimento completo, uma camada sólida, né? Então eu vou deixar aqui como 0, porque eu não tenho intenção de utilizar isso. Caso você tenha, você pode colocar quantas camadas você quer. Fill Angle. Aqui é para você colocar, por exemplo, selecionar a angulatura do seu preenchimento. Então eu tenho um linear, ele teoricamente, se eu deixar aqui com 0 grau, vai fazer nesse sentido, no sentido horizontal. Se eu deixar com 90, ele vai fazer no sentido vertical. Se eu deixar aqui 45, ele vai fazer no sentido diagonal. Então, aqui a gente pode variar isso de acordo com o que nós desejamos, com o sentido de preenchimento que nós desejamos que a peça seja impressa. Bom, já aqui no Solid Infill Threshold Area, quando você tiver uma área, né, por camada, com menos de 70 milímetros quadrados, ele vai gerar um preenchimento completo. Isso serve para evitar que suas peças fiquem frágeis e quebradiças em certas regiões. Então eu recomendo que você mantenha o padrão do slicer aqui 70, mas se você observar que uma peça sua tem uma área que fica muito frágil, você pode diminuir esse valor, colocar 60, 50, enfim. Aqui tem uma opção que vocês devem manter preenchidas, que ele vai retrair apenas quando ele estiver passando por perímetros. Isso vai evitar de que o bico deixe, por exemplo, escorrer um pouquinho de filamento enquanto ele estiver cruzando de uma ponte para outra, de uma peça para outra. E aqui nós temos uma caixinha, né, uma ferramenta, eu não vi nenhuma necessidade de ser utilizada até agora, que é começar pelo infill e depois fazer os perímetros. Não muda, é como se fosse alterar a ordem dos fatores e o produto ser o mesmo, entendeu? Agora vamos aqui em Speed. Aqui na tela de Speed, nós temos a velocidade em que o fatiamento vai ser gerado no desenho de cada momento específico, cada parte específica. Então, nós temos coisas como o perímetro, o preenchimento, os perímetros externos, perímetros pequenos, tudo bem definido e separado. Então aqui nós vamos pré-definir todas as velocidades nas quais serão impressas as nossas peças. Aqui eu vou criar agora um modelo de velocidade de impressão, que pode ser alterado e modificado de acordo com a necessidade. E além disso, depois no próprio Repertier, você pode alterar esses valores sem ter que vir aqui e modificar tudo novamente através do avanço na área do controle manual. Então, vamos aos valores, né? Aqui nesse exemplo eu vou criar uma velocidade, uma qualidade boa, uma velocidade que traz uma qualidade boa, né, de pressão. Você pode até diminuir esses valores para alcançar uma qualidade melhor ainda, mas já é o suficiente e muito bom. Então eu vou aqui nos perímetros e vou colocar 50 milímetros por segundo. Aqui está a unidade de medida, sempre ao lado do campo, né? Depois aqui embaixo nós vamos manter 30 como é o padrão. Se não tiver 30 aí, lembre-se de mudar sempre para os valores que estiverem aqui. Logo abaixo, aqui no External Perimeter, os perímetros externos, nós vamos colocar 70%. 70% significa 70% deste valor aqui, do primeiro valor. Então nós definimos os perímetros em 50 milímetros por segundo, os perímetros pequenos que devem ser desenhados com menor velocidade em 30, os perímetros externos que devem ficar mais bonitos também, 70% da velocidade total. O infill, a parte interna de impressão, nós podemos aumentar para 70, porque é uma parte que não vai aparecer, não precisa tanto detalhe,
e vai ser desenhado com a mesma resistência que seria numa velocidade inferior, entende? O Solid Infill nós vamos colocar 70 também. Ah, o Solid Infill seriam as camadas completas, né, as camadas sólidas, os preenchimentos sólidos. Logo abaixo nós temos o Top Solid Infill, que seria a camada no topo, né? O Solid Infill do topo. No topo nós vamos colocar 45. Aqui nós temos o material de suporte, que eu ainda não expliquei, mas vou explicar ainda. Como o material de suporte é um material de rascunho, nós também podemos colocar em 70. Support Material Interface, nós vamos colocar assim como nos perímetros 100%, né? As bridges, que são as pontes, elas devem ser feitas em 60 mm por segundo, entre, né, os perímetros e o preenchimento. E o Gap Fill nós vamos colocar 15. Aqui, ó, agora eu vou explicar uns campinhos. Eu já expliquei os perímetros, small perimeters, external perimeters. O infill é o preenchimento, o solid infill é o preenchimento completo de uma camada, o top solid infill é o preenchimento no topo, né, completo. O support material é um suporte de rascunho, que eu ainda vou explicar mais detalhadamente quando chegarmos nessa abinha aqui, ó, support material. Support Material Interface é a parte superior do suporte, que vai estar perto da peça. Ele não precisa ser tão detalhado, mas também não pode ser tão rascunho. Então nós colocamos 100% aqui. Bridges são as pontes, quando nossas peças possuem pontes, ou seja, um braço que liga uma face reta a outra, nós colocamos a 60 mm por segundo. Gap Fill, preenchimento de espaços, né? Então, 15 mm por segundo. E aqui embaixo, o Travel, nós vamos diminuir para 120. Travel seria a viagem, né, entre pontos, né, sem imprimir. Aqui no First Layer Speed é a velocidade da primeira camada. Nós vamos colocar 25 mm por segundo, que é 50% na verdade dos perímetros, né? E aqui embaixo nós não vamos mexer. Aqui é caso você queira acelerar em alguma parte específica, como vocês podem ver aqui. Aqui nós temos Skirt and Bring. O skirt é uma volta que a sua impressora, seu extrusor vai fazer extrusando o material em volta da peça. Essa volta serve para homogeneizar o material e fazer com que ele chegue realmente na cabeça de impressão, ali na ponta, para que ele seja extrusado. Senão sua peça iria começar e ia começar sem material, faltando pedaços, né? Então ele faz uma volta soltando o material para homogeneizar aquela camada e deixar o material pronto para ser extrusado para impressão, né? Aqui nós temos a quantidade de voltas que nós desejamos, então nós deixamos uma. Se você desejar mais de uma, pode colocar sem problema nenhum, né? Mas nós recomendamos uma a 6 mm do objeto. Quando o seu objeto ocupar muito espaço na mesa, você pode diminuir este valor, porque diminuindo, você vai diminuir esse espaço entre a peça e o objeto, ele provavelmente vai caber esse skirt. Skirt height é a altura, né, que você vai querer que ele crie o skirt. Uma camada, né, uma primeira camada já é o suficiente. E aqui é o mínimo, né, de extrusão, o mínimo de extrusão que ele deve soltar. Então, se eu colocar um valor aqui, ele vai seguir essa quantidade de extrusão e depois parar. O brim, ele é bem importante. Existem peças que não têm uma área de aderência muito boa, uma área de aderência curta ou pequena. Então, nós utilizamos o brim. O brim, ele vai criar algumas voltas perto das áreas de aderência da sua peça, e essas voltas vão servir para grudar a sua peça melhor na mesa, fazendo com que ela não se descole com facilidade. Então, caso sua peça precise de brim, precise de uma aderência, um reforço na aderência
sobre a mesa, nós colocamos algum valor aqui. Normalmente eu coloco 3, ou se a peça precisar de pouca aderência, eu coloco 1,5, que também é válido. Deixa eu voltar aqui. Eu vou manter 0 porque eu vou utilizar esse aqui como um padrão. Mas vocês podem criar, caso seja necessário para a sua peça, uma configuração com o Brim em determinada medida. Bom, aqui nessa abinha Support Material, nós vamos escolher se nós desejamos ou não suporte. O que é o suporte? O suporte é um material de rascunho utilizado para, por exemplo, quando uma peça não possui uma base, por exemplo, um Cristo Redentor, possui os dois braços no ar e as camadas na horizontal ficam postas de forma que não possuam nem sequer uma ponte, nós utilizamos o suporte. Então, se você quiser gerar esse material de suporte, você vai ter que clicar em Support Material e depois você vai até Generate Support Material, que fica logo aqui, e seleciona. Aí aqui nós podemos observar que existem outras configurações. Todas essas configurações vão ser opções de suporte. Overhang Threshold, você escolhe a partir de que ângulo que ele vai gerar o suporte. Porque naturalmente ele já gera o suporte em certos ângulos aqui. O 0 já é um padrão que ele gera automaticamente. Mas, por exemplo, se eu sentir que eu tenho uma necessidade de um suporte no ângulo de 60 graus, eu coloco aqui, entendeu? E assim por diante. Tudo depende bem da sua peça e das curvas dela, né? Ou da parte que vai ficar suspensa. Deixa 0 aqui como padrão. Mas como eu disse, depende muito da peça. Se você perceber que é uma peça que possui um ângulo que o slicer não está preenchendo, mas é necessário, você pode colocar aqui. Aqui, nesse segundo Enforce Support for the First 10 Layers, você seleciona quantas layers você quer que ele force um suporte, obrigatoriamente, que ele gere um suporte ali. É como se fosse basicamente forçar, né? Aqui ele também ajuda, por exemplo, como o Brim, né? Mas ele é mais fácil você utilizar o Brim, é mais fácil de remover também do que esse Enforce Support, né? For the first, não sei quantas layers você desejar. Aqui embaixo nós temos Raft Layers. Bom, o Raft Layer é outro modo de adesão à mesa, né? Então ele vai gerar camadas completas, preenchidas, né? Sobre a sua peça para que forme uma base que vai sustentar a sua peça. Então você vai colocar quantas camadas você deseja com essa base e ele vai gerar sobre a sua peça. Embaixo nós temos as opções, né, do suporte e do raft. Então, pattern vai ser o formato, né, o padrão que você vai utilizar. Então, tem pilares, que é o que gasta menos material e é bem inteligente. Tem rectilinear grid, que seriam gradezinhas, e o honeycomb. São modos rápidos, né, de criação, especialmente o pilar. Eu gosto bastante desse formato. Aqui o pattern spacing vai ser o espaçamento interno, né, por exemplo, eu tenho um honeycomb, vai ser o tamanho da colmeia ali, né? Então, aqui tem 2,5 mm, você pode aumentar ou diminuir de acordo com o espaçamento que tem ali na sua peça, né, a necessidade que ela tem de suporte. Pattern angle, a angulação, assim como o enfio lá nós podemos escolher o ângulo que ele vai ser desenhado, o pattern angle tem exatamente a mesma função, só que especificamente no suporte. Então, por exemplo, tem um suporte retilinear. Se eu colocar aqui em 45 graus, ele vai fazer na diagonal. Se eu colocar em 90, olhando de cima na vertical. Se eu manter 0, ele vai fazer na horizontal. É só um exemplo, né? Mas aqui você pode variar e também depende muito da nossa necessidade. São configurações bem específicas, né? E isso você vai ter que
adquirindo com experiência, né? Fazendo experiências com as suas peças. Interface layers são as camadas que ficam mais próximas da sua peça, que ficam mais em contato com a sua peça. Então, aqui nós colocamos quantas camadas a gente quer, as camadinhas que vão ficar de diferença entre sua peça e o suporte. E aqui o pattern spacing, a mesma coisa que aqui, ó, pattern spacing do suporte geral, aqui é específico para a interface, essa parte que vai ficar mais para cima. Aqui nós escolhemos suportar ou não bridges, né? Então a gente cria suporte para as pontes ou não. Eu recomendo que na maioria das peças vocês não utilizem, porque as impressoras da 3D Machine conseguem fazer bem as pontes, né? Agora, caso seja uma peça muito específica, né, ou uma forma orgânica bem detalhada, é interessante você colocar aqui suporte bridges, né? Vai ser gerado um suporte mais inteligente e mais adequado neste caso. E aqui eu vou desselecionar o Generate Support por enquanto, porque eu vou criar uma configuração sem suporte. Caso você queira criar com suporte, basta clicar aqui e deixar selecionado. Descendo mais abaixo, aqui nós temos Notes. Notes, ele não vai influenciar nada na configuração da sua impressora, da sua impressão. Porém, você pode adicionar algumas informações aqui. Então, por exemplo, você pode colocar nesse campo as configurações que você está utilizando nesses settings, né? Nessa pré-configuração. Agora, descendo aqui, nós temos uma opção de saída, né? Então, de saída que eu digo seria na saída dos arquivos. Então, aqui eu não recomendo você alterar nada, né? Mas se você quiser criar, por exemplo, um nome específico para todo o G-Code, você pode colocar aqui input file name base, que significa que é o nome que você vai dar, underline peça, underline algum nome que você quer. Ele vai ser salvo sempre com o nome que você desejar, underline peça. Por exemplo, existem outras funções aqui, mas eu não recomendo que vocês mexam nessa parte. Multiple extruders. Aqui, quando a sua impressora, como no caso da 3D Machine One, de 2 extrusores, possui mais de um extrusor, né? Então, nós podemos selecionar com partes específicas sejam impressas com o primeiro ou segundo extrusor, ou terceiro, entre outros, né? Então, por exemplo, eu desejo imprimir a minha peça em ABS e o meu suporte em HIPS, que é um material que se dilui numa solução de desengraxante, né? Aí eu vou ter mais facilidade para remover esse suporte. Então eu coloco o meu ABS ou meu PLA aqui na Printer Extruder, e Fill Extruder também vai ser feito de PLA, e o suporte eu vou colocar no segundo extrusor e vou selecionar aqui, ó, Support Material Extruder, eu seleciono o segundo extrusor, Support Material Interface Extruder, eu também seleciono o segundo extrusor. Então, serão impressos o perímetro e o enfiio da minha peça com o meu primeiro extrusor e o Support Material e o Support Material Interface com o segundo extrusor. Então, uma funcionalidade para apenas impressoras que possuem esse segundo extrusor ou terceiro, né? Enfim, depende da quantidade de extrusores. Caso contrário, caso a sua impressora só possua apenas um extrusor, você pode manter todos no 1 aqui. Ouse prevenção de carbonização, né? Então, para você evitar que seu material acabe carbonizando dentro do seu extrusor, você dá Enable e aumenta aqui, por exemplo, 15 graus. Então, enquanto um extrusor estiver imprimindo, o outro vai abaixar 15 graus para evitar que o material acabe carbonizando ali dentro do seu hot end. Isso é bom para peças grandes, para peças pequenas não tem tanto problema não.
Aqui no Advanced nós possuímos uma opção chamada Interface Shells. Ela serve para quando você possui uma, um material transparente, ele gere paredes mais sólidas para que o material que esteja dentro, caso você, por exemplo, selecione que o enfio seja feito com outro material, ele apareça menos, entendeu? Não é uma função muito explorada nem muito recomendada, mas você pode utilizar. Como eu não vou utilizar dois extrusores nessa configuração, eu vou desselecionar aqui e manter como está. Aqui no Advanced nós temos algumas configurações importantes, né? Aqui embaixo nós não vamos acabar mexendo nem no Flow, que aí você pode diminuir ou aumentar a quantidade de como vai fluir, né, o seu material de extrusão, e nem na questão de resolução ou velocidade aqui. Nós vamos manter o padrão. Bom, aqui no Extrusion Width nós vamos configurar a espessura da extrusão do filamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma parede ali de 0,8 milímetro e manter aqui no zero, no caso, ele vai extrusar com aproximadamente 0,6 milímetro. E vão ficar faltando ali, vão ficar vazados 0,2 milímetros nessa parede. Então nós podemos configurar aqui. E essa porcentagem, ela toma como base, aqui na primeira, a layer height. Então se aqui está 0,3 e aqui está 100%, ele vai tomar 0,3 de largura de extrusão, entendeu? E, por exemplo, se eu deixar com 50%, ele vai tomar 0,15 como padrão de largura de extrusão, né, do filamento. Se eu deixar com 200%, vai ser 0,6. E assim por diante, né, varia bastante. Então, nós temos que tomar cuidado com esse campo aqui, porque ele é para uma necessidade específica, que são peças pequenas. Peças que possuem um perímetro pequeno, ou então um preenchimento bem pequeno, que às vezes não fica bom, não fica bem preenchido quando você deixa o material com a espessura normal. E nós temos que sempre lembrar que se a gente quiser trabalhar com a porcentagem, a gente deve levar em consideração esse valor aqui, a layer height, a altura de camada. E você pode configurar não só a extrusão geral, mas também, por exemplo, a da primeira camada sempre em 200%, para aderir mais à mesa. Mas nós descobrimos que para diminuir as rebarbas que acabam ficando na primeira camada, é bom diminuir isso para 150%, entendeu? Porque nós vamos evitar que fiquem aquelas rebarbinhas da primeira camada com 150%. 200 seria um pouco demais. E isso serve para aderir melhor à mesa da primeira camada. Aqui nos perímetros nós vamos manter como padrão zero, tudo como zero, mas é bem específico, lembrando essa configuração aqui. Se eu quiser que o enfio seja mais fino ou mais grosso, eu vou vir aqui e alterar a porcentagem. Se eu quiser que apenas os perímetros que têm uma parede específica para ser mais grosso ou mais fina, eu vou alterar aqui. Ou então o top solid enfio, que é normalmente o que tem mais problema, eu também vou alterar aqui. Então, esse aqui é uma região bem configurável. Apenas aqui você deve deixar 150%. E lembre-se sempre, antes de começar uma impressão, de checar isso aqui. Se ele está sempre com zero, ou então se você não alterou essa configuração aqui. Porque pode ser que sua peça acabe ficando frágil se você deixar muito fino o material, entendeu? Em certas peças vai ser bom, em outras nem tanto. Depois que você configurar todas as suas abas aqui, você vem nesse disquetezinho aqui para salvar. E aí você pode colocar o nome que você desejar. O que nós costumamos fazer aqui é salvar pelo seguinte: eu tenho uma altura de camada de 0,3 com preenchimento de 40% e sem suporte. Caso eu tenha suporte, eu colocaria aqui suporte. Mas isso aqui também é uma configuração pessoal, vocês que escolhem. É apenas uma dica para você saber sempre
como está a sua configuração. Vai ser um nome para você ter uma facilidade de identificar. Eu vou salvar assim no momento e vou para o próximo aqui. Filament Settings. Essa aqui é a configuração do filamento. Então, nós vamos configurar aqui a espessura, temperaturas, a ventilação. E aqui no Filamentos, vou primeiro configurar para PLA. Aqui nós temos o diâmetro do filamento que a gente tinha configurado anteriormente no Wizard. Nós podemos alterar este valor. Então, eu vou deixar aqui com 1.75, né? Que é o que nós estamos utilizando. Mas caso o seu filamento seja de outra medida, você pode alterar aqui. O multiplicador de extrusão nós vamos manter como 1, para ele não extrusar a mais nem a menos. É um padrão. A temperatura de extrusão na primeira camada, nós vamos deixar como 180 para o PLA. Nas demais camadas, nós vamos deixar como 175. Isso no verão, né? Em épocas como o inverno, talvez você tenha que subir essa temperatura, entendeu? E eu vou colocar aqui 60 a mesa você vai sempre manter em 60, verão, inverno, qualquer tempo. Agora aqui no resfriamento do PLA, nós já temos parcialmente configurado aqui para nós. O PLA, nós temos que selecionar essa casinha aqui, ó, Keep Fan Always On, que vai manter o ventilador sempre ligado. Isso é importante para o PLA, é bem útil, né? E o Fan Speed nós podemos deixar 100 e 100. Então aqui, independente das configurações que a gente deixar daqui para baixo, ele vai manter o fan sempre ligado em 100 a 100% da velocidade. Manter sempre ele bem rápido, sempre ventilando o máximo possível. Por que isso? O PLA ele é um material que quando você extrusa, ele se funde e fica extremamente líquido. Então nós precisamos que ele, após a extrusão, já comece a secar, né, a solidificar bem rápido. Então nós vamos salvar aqui com o PLA 1.75 milímetros. Lembrando, quando você tiver um material de outra espessura, você deve alterar aqui e salvar, claro, com o nome de acordo com o teu material. Em cima dessa configuração mesmo do PLA, eu vou criar a do ABS, também de 1.75 milímetros. Aqui na temperatura do extrusor, eu vou colocar 230 na primeira camada, 225 nas demais camadas. E na mesa, sempre 110 graus. Pronto. Configuradas as temperaturas. Agora aqui, já no resfriamento, nós vamos desligar o Keep Fan Always On. Então ele não vai ficar sempre ligado. Descer aqui o Fan Speed para 35. Novamente. E aqui nós podemos manter os valores. Então, por que a gente desligou o fan aqui, ao contrário do PLA? O ABS é um material que sofre muita contração se ele recebe golpes de ar. Então, é importante que mantenha seu ambiente ali da impressão aquecido, bem quente, por volta de 50 graus. E se você manter o ventilador sempre ligado, ele vai ter maior dificuldade de chegar nessa temperatura e a peça vai estar sempre sendo resfriada. Isso não é bom. É apenas para partes pequenas, como pontes, ou então, por exemplo, eu estou desenhando um personagem que ele possui um braço fino. Então ele vai ligar o fan ali só para ressecar o material ali, solidificar ele mais rápido. Aí eu posso salvar aqui como ABS 1.75 mm e dar OK novamente. Legal, nós configuramos o ABS e o PLA, que são os materiais padrão. Caso você possua algum outro material, como flexível, nylon, policarbonato, entre outros, você deve configurar da mesma maneira, procurar saber com o fornecedor qual é a média de temperatura dele, fazer alguns testes, para ver se é realmente aquilo, e configurar assim como nós configuramos aqui, né? O diâmetro, o multiplicador sempre 1,
a temperatura aqui de acordo com o que o fornecedor te passar, o resfriamento também e salvar. Basicamente isso. Vamos salvar novamente. E agora nós vamos para a configuração da impressora. Aqui nós vamos configurar sobre a nossa impressora, né? A área dela, como ela vai funcionar, qual a linguagem, entre outros parâmetros aqui. No bed size, nós temos aqui na 3D Machine One, de 2 extrusores, 260 por 200. O centro vai ser 130 e 100. O Z offset vai ser 0. E aqui nós nunca vamos alterar nada, né? Não vai precisar fazer nenhuma alteração. Lembrando que a gente só tem que prestar atenção de acordo com a sua máquina para ver como ela trabalha, qual a linguagem, né? Quais as variáveis que ela vai trabalhar. No caso aqui da 3D Machine, nós trabalhamos com a RepRap. Aqui nós vamos no Custom G-Code. Bom, aqui no Custom G-Code nós vamos colocar os G-Codes que vão ser executados antes do início da impressão, ao final da impressão e, caso seja necessário, durante a impressão, né? Então nós vamos começar aqui com a configuração simples de início e fim de impressão. Começando pela Prusa Air, nós vamos configurar da seguinte maneira. G28 ela vai dar um home em todos os eixos. Depois nós vamos executar aqui um comando chamado G1 Z10 F200. O que é isso? Ela vai se movimentar. O G1 significa que ela vai executar algum movimento. O Z0 é a coordenada Z a 10 milímetros. O F200 é a velocidade. Nós vamos descer aqui e colocar outro G28. É o que ela vai executar antes de começar uma impressão. Depois ela vai gerar alguns outros comandos que já fazem parte da própria configuração do Slicer. Aqui no NG-Code nós vamos fazer o M104S0. O que ele vai fazer? Ele vai zerar a temperatura do seu hot end. M140S0. Aqui você pode tirar esse pequeno espaço. Pronto. O M140S0, eu vou colocar aqui do lado para facilitar para vocês entenderem para que serve. Você pode digitar esse ponto e vírgula, né? Que ele vai entrar como comentário, ele não vai contar como configuração. Então vou colocar aqui ao lado para vocês entenderem para que serve. Zera a temperatura do hot end. Aqui embaixo ele zera a temperatura da mesa aquecida. Então, depois que acabar a sua impressão, as primeiras coisas que ele vai fazer é zerar a temperatura do hot end e zerar a temperatura da mesa. Depois disso, nós vamos executar um G91, que é tomar as coordenadas relativas, ou seja, a partir de agora, o ponto que a impressora estiver vai se tornar o ponto zero da impressora. E aí nós vamos executar outro comando de movimento, Z1, G1, Z2, F200. Então, assim, em cima da onde terminou a peça, ele vai subir 2 milímetros. Então, terminou a peça nos 10 milímetros de altura. Ele vai subir mais 2. Então, sobe 2 milímetros no Z. Vou tirar o comentário aqui, pronto. Sobe 2 milímetros no Z. Depois aqui, G1, Y, 170.
F4000. Isso aqui vai fazer com que a mesa se movimente para frente no eixo Y. Então, movimenta a mesa no eixo Y. E agora um M84. Isso vai desligar os motores. Assim você vai poder movimentar. Desliga os motores. Isso vai fazer com que você possa movimentar o extrusor ali, a mesa, enfim, sem estar com os motores travados. E por fim, M81, que vai desligar a fonte. Para que isso? Porque muitas pessoas deixam a máquina parada em casa depois de imprimir, né? Quando iniciou a impressão, e aí a pessoa sai. A máquina, depois que termina a impressão, vai ficar lá parada. Então é bom que ela consuma o mínimo possível. Bom, então é basicamente isso para a Prusa Air. Então eu vou salvar aqui, vou alterar aqui para 200 por 200, que é a mesa da Prusa Air, aqui para 100. Isso eu estou falando da Prusa Air. O G-Code é esse que nós digitamos. E aqui a gente vai configurar sobre o extrusor que ela possui, né? Então, o diâmetro do extrusor é 0.4. O extruder offset nós mantemos aqui no 0. O lift Z, a cada camada que ela fizer, ela vai subir esse valor que a gente colocar aqui, para começar a impressão. Isso evita com que o bico raspe na camada que acabou de ser feita, dando um acabamento superior mais bonito. Então a gente coloca meio milímetro aqui de subida. Depois disso, não tem necessidade de alterar mais nada aqui embaixo. Apenas este valor e o diâmetro do bico, né? Então, depois de configurar todas essas abinhas, nós devemos salvar aqui com o nome de Prusa Air. Lembrando que essa é a Prusa Air da 3D Machine. Pode ser que outras Prusa Airs tenham outros parâmetros. Eu não digo no G-Code, porque o G-Code, pelo menos para RapRap, vai ser sempre esse, né? Mas alguns outros parâmetros, por exemplo, de medida, de bico de extrusão, o lift Z você pode até diminuir ou aumentar de acordo com a impressora, né? Então, vou salvar aqui. Bom, nós vamos configurar agora para 3D Machine One de um único extrusor. Então as medidas são 300 de largura, o meio da mesa vai ser 150, a largura vai ser, a profundidade vai ser 200 e o meio da profundidade vai ser 200. Nós vamos aqui no Custom G-Code e alterar para G28, vou começar com G28 novamente. Aí nós vamos colocar aqui M340 P0 S 1850. Isso aqui vai subir o servo evitando que o servo acabe pegando na peça. É mais uma medida de segurança, né? Para ele não bater, não acabar estragando sua peça, nem mesmo o servo. Aqui embaixo nós vamos digitar G1 Z0. Também é um comando de movimento que vai subir a mesa ao ponto 0 do Z. Agora nós vamos desligar o servo através do comando M340 P0 espaço 0, espaço P0, espaço 0, né? E nós vamos digitar aqui, né? Desligar o servo. Na verdade, todos esses comandos você não precisa necessariamente escrever para que servem aí no seu programa. Eu estou escrevendo para que vocês possam saber como funciona, né? Bom, depois de desligar o servo, nós vamos ligar
vamos ligar o ventilador do extrusor. Então a gente vai M42 P8 S250. Então isso aqui vai ligar o ventilador do extrusor. Pronto. Bom, o start já está configurado. Agora nós vamos para o end. O end vai ser o seguinte, vai ser mais simples do que no caso da air. Vai ser M104S0, que vai zerar a temperatura do hot end. No caso aqui, M140 espaço S0, que vai zerar a temperatura da mesa aquecida. E agora M42 P8 S0, que vai desligar o ventilador do extrusor, e depois um G28 para dar um home geral. Bom, é basicamente isso, né, os comandos de início e fim de impressão. Bom, aqui no final, para 3D Machine One de um único extrusor, o diâmetro da saída do filamento, né, do pico, vai ser 0,4 e o lift Z também 0,5. Não vai se alterar nada em relação a air. Agora, para configurar a 3D Machine One de dois extrusores, nós vamos alterar apenas alguns valores em relação a 3D Machine One de um único extrusor. No caso bed size, o X nós vamos alterar para 260 e o centro para 130. Além disso, nós vamos vir aqui em Extruders e adicionar mais um extrusor. Depois disso, nós vamos vir aqui e verificar se nós estamos com ponto 0.4 e aqui 0.5 lift Z, tanto no extrusor 1 quanto no extrusor 2. Além dessas configurações, eu tenho um vídeo extra nos nossos manuais que trata apenas sobre a impressão com dois extrusores. Então lá nós vamos ensinar como configurar o G-Code e como trabalhar com os dois extrusores. Você pode encontrar esse vídeo no link no YouTube aqui, ou então caso você possua o DVD, ele está disponível aí entre os vídeos que você pode assistir no DVD. Agora basta salvar aqui, clicar em salvar e salvar da maneira que você quiser. No caso eu vou salvar como 3D Machine One 2Z, dois extrusores, e dar o OK. Bom pessoal, agora nós vamos ver como fatiar uma peça, como preparar ela para imprimir. Já aprendemos como criar as pré-definições para o fatiamento, né? Agora nós vamos fatiar e ver como preparar ela para imprimir. Primeira coisa, nós devemos ter um arquivo 3D. Eu vou jogar ele aqui no nosso ambiente virtual. Como vocês podem ver, é um aviãozinho bem simples. Aqui. Bom, esse aviãozinho vai ser o nosso exemplo. Eu vou fazer um fatiamento dele para vocês verem como é que fica, qual é o resultado disso, né? Nós vamos vir aqui na aba Slicer. Eu vou selecionar o Slicer primeiramente. Se as velocidades e a configuração estiver legal, de acordo com o que você quer imprimir, basta selecionar uma das opções aqui que você deseja. Depois, você vem aqui em Printer Settings e seleciona aquela que você criou de acordo com a sua máquina. A que eu vou utilizar aqui vai ser a 3D Machine One, que é a máquina que eu estou utilizando. Depois disso, nós vamos aqui em Filament Settings escolher o material que a gente quer utilizar. Como vocês podem ver, é uma peça de um único extrusor. Então eu posso selecionar aqui o primeiro e colocar o material que eu vou utilizar. Não é necessário utilizar a extrusora número 2.
Aqui embaixo vocês podem ver um Override Slicer Settings. Para que serve? Serve para você configurar rapidamente o que você deseja para a sua impressão. Então, ele vai colocar essas pré-definições aqui, essas definições, em cima do que você pré-definiu aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou com uma camada de 0,3 e um preenchimento de 40%. Selecionando aqui, eu posso escolher a camada que eu quero, vou colocar a camada de 0,2, um preenchimento de apenas 10%, que eu vou colocar, o Infill Honeycomb, o Solid Infill Retiliniar. Nessa peça eu não preciso de suporte, então eu não vou ligar aqui o Enable Support. Então, utilizando essas configurações aqui embaixo, eu vou escrever em cima do que a gente já pré-definiu o que eu desejo para a peça. Então, apesar de a gente já ter uma coisa pré-definida, nós podemos arrumar, ajustar aqui na hora que a gente tiver para fatiar a peça. Depois de nós escolhermos todas as opções que desejamos para a nossa peça, nós vamos aqui em Slice e clicar em Slice com Slicer. Neste momento ele vai começar a fatiar a peça. Se nós selecionarmos essa caixinha, ele vai iniciar a impressão logo depois do fatiamento, mas não é o que desejamos agora no caso. Aqui nós temos o resultado da nossa peça fatiada. Então vocês podem ver aqui, como eu já mostrei anteriormente no vídeo de Conhecendo Repertia Host, nós podemos ver as camadas bem detalhadamente, podemos ver camada por camada, caso nós desejamos, olha, preenchimento, tá? Tá vendo? Podemos ver o alcance da camada, então, de tantas a tantas camadas, vocês podem ver aí. E esse aqui vai ser como a sua peça vai ser impressa, o fatiamento dela. Vai ser criado um código aqui de coordenadas, como eu falei anteriormente, e a partir dele a sua impressora vai começar a desenhar o que você criou, né? Ou o objeto 3D que você deseja. É legal que você consegue ter uma pré-visualização aqui do tempo de impressão, da quantidade de camadas, das linhas totais, quantidade de filamento. Então essa peça aqui ela vai demorar 1 hora e 1 minuto, né? E que vai gastar 4 metros de filamento. Um carretel de 1 kg que nós vendemos possui cerca de 300 metros. Então dá para fazer vários aviãozinhos desse. E é assim que se fatia com o slicer. Depois disso, basta clicar aqui em executar e iniciar a sua impressão.